Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Biblioteca de Babel. Esse é o primeiro vídeo, que na verdade é uma sequência dos vídeos anteriores, Vida e Obra de Dante Alighieri e o Esoterismo de Dante, que é um livro, uma obra de René Guénon. Então nós vamos hoje falar nesse vídeo sobre o primeiro livro da Divina Comédia, que é o Inferno. Então, é um vídeo que basicamente é um roteiro para se ler a Divina Comédia. Bom, vamos lá. A Divina Comédia foi uma obra idealizada, inclusive elaborada segundo símbolos numéricos, Então, para Dante, o número 3 é considerado um número sagrado e ele, esse número, ele perpassará por toda a obra, da Divina Comédia. Tá? Outro número importante para Dante é o número 9, que é múltiplo de 3, que é um número associado a Beatriz, a musa de Dante. Bom, isso porque para Dante o 3 é um número da Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E da Trindade resultaria um milagre, e esse milagre múltiplo de 3 é a própria Beatriz. Tá? Então, a Divina Comédia ela é composta por 100 cantos, que acaba sendo um número perfeito, e por isso já está relacionado a Deus ou à criação. Então, temos 100 cantos divididos em 34 cantos para o inferno, ou uma introdução mais 33 cantos. Depois temos 33 cantos para o purgatório e, finalizando, 33 cantos para o paraíso. Tá? Porém, e creio que essa era também a intenção do próprio Dante, que o primeiro canto ainda não está inserido na viagem. O primeiro canto serve apenas como uma introdução, como um prelúdio para a viagem, para de fato entrar na história, ou seja, começando no inferno. Então podemos considerar o inferno com uma introdução e mais 33 cantos. Sendo assim, podemos considerar 99 cantos ao todo e uma introdução. Mas por que assim começar pelo inferno? Então, por mais óbvia que pareça, que possa parecer a resposta, que pareça, nós temos que entender que se trata de um caminho iniciático, tá? Então, para se chegar ao paraíso ou para atingir a iluminação, toda viagem começa pelo inferno, pelos mundos sombrios e subterrâneos, tanto o mundo externo quanto o mundo interno do homem, tá? Então é no inferno que seremos testados se devemos ou não merecer a visão do paraíso, tá? Então essa ideia cabe tanto dentro das teologias cristãs, quanto dentro dos ensinamentos esotéricos. Lembrando que Dante vai muito além da teologia cristã. Dante deixa claro que no inferno não há arrependimento. Os condenados não assumem a responsabilidade por seus crimes. Eles sempre jogam a culpa nos outros. Tá? E não assumir a culpa é viver o inferno refletido em seu ego. Dante deixa claro que no inferno, além da questão do arrependimento, de não haver arrependimento, também fica claro que quanto mais se desce, mais profundo se desce no inferno, mais longe está de Deus. Tá? Bom, então assim, o inferno, segundo Dante, se formou com a queda de Lúcifer depois de ser expulso das estadas celestiais, e ao cair à terra, mais precisamente em Jerusalém, a Terra Santa, o que acaba sendo bem interessante, considerando que a Terra Santa também pode ser vista como local onde está o portal do inferno. Tá? Então, com o impacto de Lúcifer em sua queda, cria-se uma espiral descendente, como um funil de cabeça para baixo, formando assim 9 ciclos,
cada ciclo ou círculo infernal, né, também é chamado assim, e em todos os círculos existem almas sendo castigadas segundo os seus pecados. Então, quanto mais Dante vai descendo na sua viagem, né, pelo inferno, mais vai se afundando, vai se afunilando os círculos e piores vão sendo os sofrimentos, né? O nono círculo infernal, que é o último, situa-se no centro da Terra, onde está Lúcifer. Então, vale observar aqui que quanto mais se desce, né, então, mais perto do núcleo do inferno nós estamos, e maior é o pecado. E, por consequência, mais distante da presença de Deus. Tá? A justiça que prevalece no inferno pode ser representada por um caos com uma ordem própria, né? Então, aparentemente, aquele caos todo, mas existe uma ordem ali, uma ordem estrutural. E é interessante observar que o seguinte, antes de Dante, né, as teologias cristãs pregavam um inferno, mas de maneira muito genérica, né? Se falava do inferno, que era um lugar quente, né, um lugar de fogo, de sofrimento, em que as almas eram condenadas. Mas Dante, a partir de Dante, o inferno ele se estruturou, ele tomou todo um formato, né, de divisões, de cada ciclo, cada círculo do inferno, cada local é específico para determinadas almas com determinados pecados. Então, Dante trouxe uma visão muito mais detalhada do inferno, né? E essa visão, a obra de Dante, né, a Divina Comédia, acabou trazendo para o imaginário, né, tudo aquilo que nós ainda hoje temos como conhecimento do inferno, como ideia, né, como imaginário. Isso veio até os dias de hoje, então está muito ainda no nosso imaginário toda essa questão do inferno. E, de acordo com a ética de Aristóteles, né, podemos destacar as 3 coisas que devem ser evitadas: a malícia, a má-fé e a traição, sendo a traição o pior dos pecados, né? E Lúcifer, traindo a confiança de Deus, foi jogado no círculo mais profundo do inferno. Então existe aí uma geografia física para o inferno, né? Dante acabou estruturando essa questão física do inferno. Da mesma forma, existe uma estrutura geográfica para o purgatório, como há uma geografia moral também, tudo aí ordenado. Então, cada ciclo é limitado pelo tipo de pecado, sendo assim, os condenados não podem transitar de um círculo ao outro, né? Então, é cada um ali no seu lugar, né? E a divisão está de acordo com a mentalidade medieval que considerava o universo dividido em círculos concêntricos. Também é bem interessante isso aí. Dante, a partir da visão da época, né, a visão medieval dessa divisão do universo em círculos concêntricos, ele, a partir dessa ideia, né, construiu então trazer isso para a estruturação do inferno, né? E nessa viagem sobrenatural, que pode ser inclusive uma metáfora para a nossa viagem pela vida, né? E vamos entender aqui o seguinte, que essa viagem de 2 formas, né? É uma viagem tanto externa, mundana, e outra viagem interna, de busca espiritual, de conexão com o sagrado. Para tanto, vamos encontrar pelo caminho seres mitológicos interagindo com as almas humanas, além do que trata-se também do inconsciente interagindo com o nosso consciente. Então podemos considerar todas essas leituras e interpretações. Dante representa o homem, né? O homem, o poeta, que se encontra em uma selva escura, e ele não está perdido externamente, não apenas
externamente, mas como internamente, porque ele está passando por uma crise pessoal, né? E a selva escura pode ser tanto a vida, o mundo e a própria corrupção mundana, né? Também pode representar a própria alma de Dante, né? Porque nós, na condição de seres humanos, de homens, de seres humanos, né? Homens e mulheres, nós também somos carregados, somos tomados pelos vícios mundanos. Então também a selva escura, ela pode ser vista também como a alma de Dante. E é como a noite escura da alma, né, do místico cristão, o São João da Cruz, do século XVI, né, que traz essa ideia, a noite escura da alma. Tá? E fica claro que Dante está em uma crise pessoal, né, e toda crise, não importa o que ela apresenta ser, toda crise, no fundo, se trata de uma crise espiritual. Então o poeta se encontra no meio do caminho de nossa vida, né? Nel mezzo del cammino di nostra vita, que significa o quê? Dante estava então com 35 anos, ou seja, na metade de sua vida, considerando a longevidade média da época. Então acredita-se que ele estava aí por volta de 35 anos e que foi quando ele começou essa grande viagem, tá? E ele está aflito, angustiado, e seu desespero aumenta quando as três feras, naquela floresta, né, cruzam o seu caminho para impedi-lo na sua jornada. Essas bestas feras são a onça ou a pantera, simbolizando aí a luxúria, a política de Florença na época, e também a fraude, tá? Depois temos o leão, que simboliza a violência, a casa imperial da França, o próprio rei e também a soberba. E a terceira fera é a loba, que é a incontinência, a avareza, simboliza também Roma, o Papa, né? O papado. Bom, vale lembrar que na mitologia da fundação de Roma, nós temos aí os irmãos gêmeos Rômulo e Remo, que foram amamentados e criados por uma loba até serem encontrados por um pastor e sua esposa, que adotaram as crianças e terminaram de criá-las, né? Então tem essas correlações aí. Bom, quem o livra dessas feras é o poeta Virgílio. Então é aqui que o Virgílio aparece, né? O Virgílio, ele simboliza a voz da razão, tá? Que aparece nesse momento e diz que vai guiá-lo pelo inferno a pedido de Beatriz. Lembrando que a selva também pode ser sinônimo do pecado. Tá? Então, diante do portal do inferno, há uma placa com os famosos versos: deixai toda a esperança, vós que entrais. Tá? Então, quem entra ali não pode mais ver a face de Deus. O inferno, então, é dividido geograficamente em 9 círculos, 3 vales, 10 fossos e 4 esferas. Né? Há também uma espécie de antessala, é um vestíbulo, onde ficam os mornos, né? Aqueles que não foram aceitos, não são aceitos nem no céu e nem no inferno. Então é a morada dos covardes, né? Dos isentões que não tiveram coragem nem integridade de escolher um lado, né? Os condenados ao vestíbulo são torturados por picadas de vespas e moscas que os perseguem em enxames barulhentos, né? Além de vermes que corroem suas pernas. Por isso estão condenados a estarem sempre em movimento, sem descanso, eles não param. Essa é o preço que eles estão pagando, né, que eles pagam por ter sido em vida covardes, né? E olha que isso não é o inferno, é uma antessala, é uma espécie de vestíbulo, de local
onde ficam aqueles condenados que não foram aceitos nem no céu e nem no inferno. Então, quer dizer, o quanto que a covardia, como ela é vista, né, como Dante colocou, que até mesmo o inferno tem vergonha dos covardes. Então, eles merecem ficar num lugar à parte, né? Bom, nesse vestíbulo, nessa antessala infernal, encontramos o ermitão Pedro de Morrone, que foi levantado como Papa Celestino V, um monge, né, um homem que foi santo para a Igreja Católica, é considerado santo pela Igreja Católica, inclusive muito admirado pelo Papa Bento XVI, que fez uma homenagem ao santo em 2009. Tá? E aqui podemos considerar uma grande injustiça da parte do Dante, né? De fato, o Celestino era apenas um eremita, um místico, né? Tudo que ele queria era ficar ali isolado, longe da agitação de Roma, né? E fazendo aí as suas orações, né? Quietinho lá na dele, né? Buscando a santidade dele. E de repente pegaram ele, colocaram ele, talvez propositalmente, né? No meio daquela balbúrdia, né? Lá de Roma, do papado, sabendo de antemão que ele não aguentaria o cargo, né? Como aí a figura principal da igreja, né, como o Papa. Então Dante colocou o Celestino no inferno justamente porque o Celestino renunciou em poucos meses o cargo máximo da igreja. Né? O motivo, segundo o próprio Dante, né, que é o seguinte. Então Dante escreveu assim, abre aspas, aquele que fez por covardia a grande renúncia, fecha aspas. Então essa é a citação de Dante falando do Celestino. Isso porque logo após a renúncia do Celestino, foi o Papa Bonifácio III que assumiu o papado e que perseguiu Dante, né, logo depois. Ou seja, Dante culpa o Celestino por essa perseguição, uma vez que se ele não tivesse renunciado, Dante não teria sido exilado de Florença. Acredita-se que a renúncia do santo tenha sido uma manobra política do Bonifácio III para assumir a cadeira como Papa. Inclusive, o Bonifácio, temendo a revolta daqueles que apoiavam o Celestino, ele impediu que o santo voltasse a viver livremente. Ele acabou prendendo o Celestino no castelo de Fumone, onde ele viveu o resto da sua vida em completo isolamento. Então, o vilão da história aí é o Bonifácio III. Né? Bom, acredita-se também que a renúncia do monge ao papado foi por uma firmeza de caráter, né? Ao perceber que os cardeais o estavam manipulando para fins políticos. Então, quando ele percebeu toda aquela manipulação, aqueles interesses mundanos, o Celestino falou assim, não, vou renunciar e quero voltar a viver minha vida como antes. Né? Infelizmente não foi bem isso que aconteceu. De qualquer forma, o Dante coloca ele, culpa ele por através da renúncia, né? Que aí veio o Bonifácio III e Dante acabou culpando o Celestino pela perseguição que ele sofreu depois e pelo exílio. Bom, o primeiro rio infernal é o Aqueronte, que está localizado entre o vestíbulo e o primeiro círculo. Tá? Então, para entrar no primeiro círculo, passa-se pelo Aqueronte. O Aqueronte é também uma representação dos vícios, é um rio que não desemboca no mar. A mitologia grega começa a fazer maior presença, então ela começa a se apresentar agora através dessa citação do Aqueronte, né? Do barqueiro e tudo mais. Então começa já aí as analogias, as citações da mitologia greco-romana. Então o barqueiro Caronte, né, que faz o transporte dos mortos, levando as almas para os seus respectivos círculos, conforme o pecado de cada um. Então agora seria a vez do Virgílio, né, de Dante, acompanhado por Virgílio, só que tem um problema. Dante, ele ainda está vivo, então ele não pode ser levado por Caronte
ele não deveria nem estar ali, tá? Mas como essa viagem foi uma permissão divina, ainda que Dante começasse a jornada a contragosto e com muito medo, né? Foi Virgílio que o convenceu e que acalmou Dante, né? E então prosseguiram a viagem, né? Então, diante do Caronte, né, diante aí do rio, do barqueiro, o Dante, de tão amedrontado, acabou desmaiando. Ele perde os sentidos e, ao recuperar-se do seu desmaio, Dante já se vê no primeiro círculo infernal, que é chamado o limbo. Tá? Então, o limbo é o círculo dos pagãos, né? Descrito aí no canto 4. É o lugar daqueles que nasceram antes de Jesus e não tiveram a oportunidade de conhecer a graça do Salvador, e também para aqueles que não foram batizados quando crianças, né? Então a Igreja Católica deixou de sustentar essa ideia, reconhecendo que Cristo, depois de crucificado, desceu à mansão dos mortos, né, que é um eufemismo para o inferno. Então, Cristo descendo lá para levar a sua palavra aos condenados, aquelas pessoas que já haviam morrido sem ter conhecido, né, a Cristo, lhes dando assim uma chance de arrependimento. Tá? Então, o limbo é um lugar escuro, melancólico, onde as almas sentem aquela tristeza de saberem que nunca chegarão a ver Deus. Porém, não tem nada assim de tortura, de sofrimento, de violência, né? Como nos demais círculos infernais. Né? Dante interpreta que a escuridão do limbo representa a mente que nunca foi iluminada pelo Evangelho. Tá? No entanto, no limbo não há gritos e nem desespero, apenas suspiros melancólicos. Então, é aquela saudade, né, aquele sentimento de não vou jamais poder ver a face de Deus. Né? Saudade daquilo que eu nunca vi e que não verei. Bom, então é aqui que Dante encontra Homero, Ovídio, Horácio, Lucano, né, os poetas antigos. Né? E esse também é o lugar do Virgílio, é ali que o Virgílio vive. Né? E que revela que o limbo, que do limbo Deus já havia tirado as almas de Adão, Abel, Noé, dos patriarcas e muitos outros personagens bíblicos. Né? No limbo nós também encontramos o Castelo das Ciências Humanas, com suas 7 muralhas, que são lógica, gramática, retórica, que acaba representando aí o trivium, né? E além da aritmética, astronomia, geometria e música, que representam o quadrivium. Ao redor do castelo há um rio, né? O rio chamado Eloquência. Nota-se que toda a sabedoria humana, sem a graça e a inspiração divina, não pode se elevar aos céus. Embora possa-se dizer que toda a sabedoria, mesmo sendo mundana, contém, ainda que seja uma pequena centelha divina. Tá? Bom, dentro do castelo estão aquelas personagens, né? Aquelas almas virtuosas, né? Chamadas de pagãos virtuosos, né? Que foram pessoas boas, né? Quando estavam vivas, pessoas que de alguma forma ajudaram, né, aqueles que estavam perto. Então, entre eles temos aí os filósofos gregos como Platão e Aristóteles, personagens mitológicos como o Heitor, Enéas e Electra. Temos também líderes políticos e chefes militares como César, né, Júlio César, Bruto e até Saladino, que liderou os islâmicos contra os templários. Então até Saladino está ali entre essas chamadas almas virtuosas, ou personagens pagãos virtuosos, né? Seria o mais correto. Ok, então nós vamos aí, depois do primeiro círculo, para o Vale dos Ventos. Esse é o segundo círculo. E ele é chamado Vale dos Ventos porque
Esse é o círculo dos luxuriosos, né, que é descrito no canto 5, e ele é chamado assim porque nesse círculo nós encontramos a sala do julgamento, onde o rei mitológico, o rei grego e semideus, né, o Minos, ele está ali como juiz do inferno, ele ouve as confissões dos mortos, dos condenados e acaba condenando cada alma a seu círculo conforme a gravidade do seu pecado. Tá? Então Minos aqui ele é representado como uma criatura monstruosa, tá? E ele tem um monstro assim com uma cauda gigantesca e leva cada condenado para o seu círculo, descendo esse condenado pela sua cauda que vai se desenrolando em cada círculo, né? Então aqui de fato começa o inferno. E, como eu ia dizendo, o segundo círculo é chamado Vale dos Ventos porque os luxuriosos, os condenados, são arrebatados e lançados por toda parte por turbilhões de ventos que representam os desejos carnais, né? E eles são acossados por furacões, né? E isso acaba sendo o castigo dessas almas que, através da luxúria, pecaram contra Deus. Tá? Entre os personagens mais conhecidos desse círculo estão Francesca de Rimini, que é uma jovem e nobre italiana medieval, filha de Guido da Polenta, governador de Ravenna, e seu cunhado e amante Paulo Malatesta. Tá? Então, eles se tornaram amantes quando liam um livro sobre as lendas arturianas, né? Sobre o amor de Lancelot e da rainha Guinevere. Bom, a luxúria é, portanto, o menor dos pecados capitais, né? Uma vez que está atrelada ao instinto humano. Assim também podemos pensar sobre a necessidade natural do ser humano de buscar um objeto de adoração. Interessante notar que no Antigo Testamento o adultério e a prostituição são vistos por Deus como idolatria, né? Mas isso aí fica assunto para um outro vídeo. Há outras personagens históricas ou mitológicas que também tiveram suas vidas arrebatadas pelas paixões, né, aqui na Terra. Então, seria Helena de Troia, a rainha Semiramis, que foi esposa de Nimrod, que construiu a Torre de Babel. Tem Cleópatra, o herói Aquiles, Tristão, que também foi um outro personagem das lendas arturianas, entre outros. Tá? Eu acredito que o romance de Emily Brontë, chamado O Morro dos Ventos Uivantes, né, é muito conhecido. Eu acredito que esse romance foi inspirado nesse círculo infernal, não apenas pela aproximação dos títulos, né, mas pelo ambiente pesado onde se narra a história de um amor proibido, né? Bom, então nós vamos para o terceiro círculo, que é o Lago de Lama, né, descrito no canto 6. Então está o Lago de Lama, onde ficam os gulosos, imersos no próprio vômito. Tá? Esses condenados são atormentados por tempestades de granizo, gelo, torrões de água suja e neve, tudo misturado. E nesse círculo também está o faminto e insaciável cão mitológico Cérbero, esmagando, esquartejando e dilacerando os espíritos dos gulosos. Então, os gulosos, uma dessas torturas aí, o que eles têm que passar é justamente isso, é se tornar alimento do Cérbero, né? Então, se os gulosos, quando estavam vivos, né, eles comiam em excesso, né, faziam da comida o seu norte, né, depois de mortos eles também eram comidos, aí no caso por Cérbero, tá? E os gulosos eles ainda sofrem solitários, sem falar com os demais, então é um sofrimento bem solitário, parece não haver interação entre eles. Só que Dante ele acaba conseguindo conversar com um político florentino de nome Tiaco, que faz previsões sobre o futuro de Florença. Bom, logo mais
temos a Colina das Rochas, ou Colina de Rochas, que é o nome do quarto círculo infernal. É o círculo da ganância, onde estão aí os pródigos e avarentos que estão condenados a carregarem pesos em barras de ouro e moedas, empurrando uns aos outros enquanto eles xingam uns aos outros também. Eles se xingam e se empurram o tempo todo, carregando, ao mesmo tempo carregando enormes pesos em ouro e moedas, né? Vivem aqui os deuses mitológicos ligados às riquezas, como Plutão, que é a versão romana, né, que reina o mundo dos mortos e guarda os tesouros escondidos. E temos também Fortuna, que é a deusa da sorte, do destino e da esperança. Então, parece-me difícil, principalmente em se tratando da deusa Fortuna, né, entender o porquê de uma representação da esperança, né? Fortuna representa a esperança, por que ela seja responsável, aliás, ela é a representação da esperança e também responsável pela distribuição dos bens entre os homens e de coordenar a vida dos homens na sociedade. Então, o que é difícil é entender por que a deusa Fortuna, que parece-me ser uma deusa, vamos dizer assim, uma deusa benéfica, né? Porque ela estaria no inferno, né? Talvez o motivo seja de ter sido alvo de idolatria, né? Quando os homens passaram a amar mais as riquezas materiais do que as espirituais e se agarraram à sorte em vez de se apegarem à graça e à misericórdia de Cristo. Então, creio que essa possa ser a resposta. E isso tudo é descrito, então, até a metade do canto 7. Né? Então, aqui, o quarto círculo vai até a metade do canto 7. Então, temos aí o rio Estige, que já faz parte do quinto círculo, tá? Que representa a ira. Então, há uma cachoeira com águas escuras e ferventes e sangue misturado que descem e formam o lago que se chama Estige. Nesse lago estão amontoados os condenados por causa da ira e eles se debatem, né, e se torturam consumidos por uma raiva incontrolável. Os rancorosos, que nunca demonstraram a sua raiva, ficam no fundo do rio, né, do Estige, presos na lama que se forma no fundo do rio e sem poderem subir para a superfície, né? Então, os rancorosos, eles parece ainda pior, né? Eles estão no fundo do rio, afundados na lama, né? E sem conseguir vir à superfície. Dante e Virgílio, ao fazerem a travessia, são surpreendidos por um nobre florentino chamado Filipe Argenti, que se agarra ao barco para falar com os viajantes, mas que é puxado para o pântano pelos outros condenados. A cena é descrita no final do canto 7 e continua no canto 8. Depois temos aí a famosa cidade de Dite, a cidade de Dite, ou a cidade de Dis, né? Também é chamado assim, divide os pecados que foram cometidos sem intenção e os pecados intencionais, propositais, né? Essa cidade é cercada por um fosso, né, profundo, né, por fossos, aliás, profundos, por fogo, muralhas, né, muralhas de ferro, e existem mais de 1000 anjos caídos que estão sobre as portas da cidade. Né? Para entrar nessa cidade, Dante e Virgílio receberam a ajuda de um anjo que abriu as portas com uma varinha. E a cidade de Dite se encontra no sexto círculo. Tá? Depois nós temos aí no sexto círculo, também chamado de cemitério de fogo, né, que é a morada dos hereges, como aqueles que seguiram a doutrina do filósofo grego Epicuro, ou Epicuro, né, que não acreditava na imortalidade da alma. Então, os condenados permanecem em túmulos abertos de onde sai fogo, né? Havendo mais de 1000 condenados em cada túmulo. Então é um monte de
condenados num único buraco, né? E de onde sai fogo. E em um desses túmulos estão um político florentino, que é o Farinata degli Uberti, e o cardeal Octaviano degli Ubaldini. Em outro túmulo mais afastado está o Papa Anastácio II, né? E a cena ela é descrita no final do canto 8, continuando no canto 9 e 10 e finalizando no início do canto 11. Depois chegamos ao vale de Flegetonte. Flegetonte é um rio de fogo, né? E no final do sexto círculo há um alto precipício de onde sai um cheiro horrível que dá acesso ao sétimo círculo, o círculo dos violentos, né? E eles ficam espalhados por 3 vales, também chamados de giros, né? Então, o Virgílio fala sobre a justiça do inferno no final do canto 11, do canto 12 até o 17. O sétimo círculo é descrito. Então, temos 3 vales aqui e uma cachoeira de sangue. Então, o Vale do Flegetonte apresenta essas pequenas divisões, né, de vales. Então, o primeiro vale, ou Vale do Rio Flegetonte, ele representa a violência contra o próximo. Ele está na margem do rio, né, na margem do rio de sangue, né, de sangue fervente, está o Minotauro, e mais à frente estão os centauros. Entre eles está Quiron, né, atirando em todos os condenados que se erguem do rio. E quanto maior o crime, mais imerso fica o condenado. Então, aqueles que tentam vir para a superfície, sair do rio, acaba sendo mergulhado ainda mais, né? Os homicidas ficam só com a cabeça de fora do rio e os tiranos ficam apenas com as sobrancelhas, né? Parece engraçado, mas é isso aí. Aí temos o segundo vale, ou chamado Vale da Floresta dos Suicidas, né? Que representa a violência contra si, né? E os suicidas são transformados em horríveis árvores retorcidas, né? Há gritos e lamentos por toda parte. Quando os condenados chegam nesse círculo, eles são transformados em sementes e eles crescem como árvores com troncos e galhos secos e retorcidos, com frutos venenosos e, além disso, as arpias, né, aquelas aves mitológicas, fazem ninho e se alimentam das folhas, fazendo esses condenados sangrarem e sofrerem de dor. Então, nesse círculo também estão os esbanjadores, né, os que cometem violência contra os próprios bens, né, sendo perseguidos por cães famintos que simbolizam a pobreza. E é descrito no canto 13. Depois temos o vale, o terceiro vale, né, o vale do deserto abominável, que representa a violência contra Deus. Os condenados desse vale sofrem em um deserto de areia quente, né? Eles estão lá nesse deserto sem vida e com chuvas de fogo. Há 4 tipos de violentos, né? Os violentos, né, esses violentos contra Deus. Então temos aí os blasfemadores que se erguem contra a palavra de Deus.